Vou proteger ele. O jovem Jeon ficou chocado com o que Kang Mui havia gritado. Ele pensou que não tentaria fazer nada com ele sendo mantido em cativeiro. Mas isso estava bagunçado. Porra! Covarde! Os donos das placas de Jade não eram diferentes dos rivais. No entanto, agir assim significava que um havia se rendido ao outro. Ele não tinha mais orgulho? É isso que você está pensando? Kang Mui balançou a cabeça olhando para o jovem Jeon. Ele certamente havia avisado o homem. Ele disse que Mumu não era alguém que eles pudessem lidar. E com a formação destruída, não havia outra maneira de matar esse monstro. Por isso, preservar a própria vida passou a ser mais importante. Kang Mui olhou para Mumu. E Mumu fez contato visual enquanto dizia: Por favor. Ufa! Os lábios de Kang Mui estavam coçando para sorrir com isso. Ele estava preocupado que Mumu amarrasse todos juntos como o mesmo grupo. Mas felizmente isso não aconteceu. E Kang Mui franziu a testa. Isso é algo para se sentir feliz? Ele se perguntou como eles chegaram a esse ponto. E logo depois sentiu vergonha de toda a situação. Mumu se emocionou. Colisão! 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 As cabeças dos mascarados voavam com Mumu piscando continuamente. O único que restou agora foi o jovem Jeon. Porra! Quando não havia mais esperança. O jovem Jeon sentiu o desespero se afundar. Ele pensou que seguir outra pessoa era a resposta. Mas então esse monstro veio. E Mumu já se aproximava dele. Quem te fez fazer isso? O jovem Jeon rangeu os dentes e ficou em silêncio. Se ele ia morrer, então ele queria manter sua lealdade àquele a quem jurava lealdade. Mate-me. Você quer que eu te mate? Não vou falar nada sobre o senhor que sirvo. Sob tortura ou qualquer coisa. É assim? Mate-me. Você tem uma opinião forte. Você pode nunca abrir a boca. Assim que Mumu terminou de falar, cerrou o punho e os músculos de seu braço direito queimaram e incharam. Todo o braço inchou a ponto de cada músculo ser distinto. O jovem Jeon engoliu isso. Ao longo de toda a sua vida, ele nunca tinha visto músculos tão definidos antes. Mumu esticou o braço no ar. Pá! A pressão do vento, que se assemelhava a uma tempestade furiosa, instantaneamente fez a cabeça do jovem Jeon se mover para trás e, quando o vento diminuiu, ele mal conseguiu abrir os olhos. A chuva diminuiu. Mas o céu ainda estava cheio de nuvens escuras. Mas... isso! O que é isso? Havia um grande buraco bem no meio das nuvens escuras. Através da lacuna, o sol brilhava como se o amanhecer tivesse acabado de chegar. Não era a luz que causaria choque a ninguém, mas o buraco que aparecerá e como aparecerá. Isso deixou Kang Mui completamente sem palavras. Ele não é humano. Em um instante, um sentimento de vergonha tomou conta dele por tentar ficar bem na frente de Mumu. Parecia que sua escolha estava certa. Este garoto tinha realmente ido além do nível de crescimento humano normal. E Mumu olhou para o céu e disse ao jovem Jeon: Eu lhe darei uma escolha.
Se você não revelar quem está por trás de você, farei questão de apagar seu clã. O jovem Jeon engoliu as palavras de Mumu. Mesmo antes essas palavras soariam realistas. Mas agora elas detinham muito mais poder e certeza de que seriam executadas. Seu monstro! Como uma pessoa dessas poderia existir? Seu corpo tremia de medo. E cada respiração que ele agora tomava parecia rouca e superficial. Não parecia que seria um grande negócio destruir um clã inteiro. A lealdade que se mantinha firme até há pouco foi agora abalada. Kang Mui percebeu isso e falou sarcasticamente. Parece que não haverá nenhum problema se você jurar lealdade a ele agora porque ele é alguém com a placa de Jade também. Você acha que meu senhor não é nada? Para eu trocar. No final da tarde. Em uma passagem secreta localizada no palácio externo do Palácio Dourado. Lá. Men Yang-ki, que era militar, e Jeon Jong-shin, que estava no comando do Ministério das Relações Exteriores e estava sob os 6 departamentos. Estavam com alguém que tinha uma máscara branca. Entre eles, Jeon Jong-shin e Men Yang-ki foram os que ficaram do lado de Ig Young-myun. E eles eram conhecidos como os 3 poderes do Império. Por que eles se reuniram aqui? Khan. Jeon Jong-shin bateu na mesa e levantou a voz. Então, o rei verdadeiro não pôde ser tratado e a menina não foi pega? Essa foi a razão pela qual eles se uniram. Foi porque a missão do Palácio Imperial falhou. Eles achavam que derrubá-los não seria difícil e investiram cerca de 30% das tropas escondidas que haviam treinado. Mas, então, sua missão fracassou. Você estava tão confiante em se tornar o general. Então o que é tudo isso? Por favor, acalme-se. Ministro das Relações Exteriores. Men Yang que tentou acalmar o ministro dos Negócios Estrangeiros. Parece que eu consigo me acalmar? Na melhor das hipóteses. Ele conseguiu arrastar o rei verdadeiro para fora da parte norte de onde ele estava fazendo algo. Não continuamos perdendo todas as chances? Peço desculpas. A pessoa de máscara branca abaixou a cabeça e pediu desculpas. E Jeon Jong-shin disse. Estávamos almejando abertamente a vida do rei verdadeiro. Mas se a situação agora ficou assim, não parece que será resolvida tranquilamente. Era com isso que Jeon Jong-shin estava preocupado. Os pensamentos pacíficos do verdadeiro rei. É por isso que esse homem nunca almejou a posição de imperador. No entanto, se eles continuassem a almejar sua vida e ele conseguisse sobreviver com segurança, ele não ficaria parado. Certo. Mesmo que seus poderes estejam enfraquecidos, ele não é um homem fraco. Foram muitos os que o seguiram. Até 2 dos 6 departamentos os apoiaram. Eles não conseguiram recuperar o poder militar que perderam ao proteger o lado norte. Se eles mantivessem suas lanças de cabeça para baixo e bloqueassem os ataques estrangeiros durante todo o ano, seria uma guerra civil e um rio sangrento dentro da capital. Agora que isso aconteceu, devemos matá-lo mobilizando todas as tropas. Até mesmo os militares. Se demorarmos. Calma. Ministro das Relações Exteriores. Essa pode ser a armadilha dele. Armadilha? Com as palavras de Men Yang-ki, Jeon Jong-shin parecia chocado. Que armadilha? Ele disse.
Você pode não saber porque ainda não domina as artes marciais. Mas se forem as forças que enviamos para matá-lo, então eles podem destruir cerca de 4 pequenas e médias seitas em uma noite. E não trouxeram nenhum resultado? Esse é o problema. Problema? Você não ouviu o comandante das tropas ocultas? Pelas mãos de apenas uma pessoa, as tropas foram aniquiladas e até o capitão perdeu a vida. E isso é sério? Porque há apenas 5 pessoas no Morim atual que têm esse poder. Com essas palavras, Jeon Jong-shin titulou sua cabeça. 5. Se você está falando sobre os 4 grandes guerreiros, então eu posso entender. Mais 5? Ainda não está claro. Mas recentemente disse que há um novo guerreiro que derrotou alguns dos 4 grandes guerreiros. Um novo guerreiro? Eu mesmo não sei os detalhes. Mas estão chamando ele de guerreiro da super força. Uma coisa importante aqui não é que haja 4 ou 5 pessoas. Então, o problema é que alguém desse nível interveio. Quem respondeu foi o comandante mascarado branco das tropas ocultas, que até então estava em silêncio. Jeon Jong-shi franziu a testa e olhou para ele. Quanto tempo as tropas vão demorar? Se tal pessoa está protegendo o verdadeiro rei, isso não pode ser resolvido sem a intervenção de 2 guerreiros com Alteza e eu. É assim? Com suas palavras. O rosto de Jeon Jong-shin ficou sério. Era verdade que ele via a prática dos guerreiros na cerimônia de fundação das tropas escondidas. Foi uma luta tão feroz que o chão foi rachado. Vendo isso pela primeira vez, ele percebeu o quão perigosas essas pessoas eram. Como dito, se há um guerreiro habilidoso suficiente ao lado do rei verdadeiro, não importa quem ele seja, não podemos tocá-lo apressadamente. E o rei verdadeiro até mandou de volta as tropas que enviamos sem machucá-las. E isso significaria? Ele está dizendo que pode lidar com qualquer coisa? Sim. O Jeon Jong-shin suspirou com isso. Então eles deveriam desistir de uma chance tão boa porque o rei verdadeiro tem uma carta escondida para usar? Caso contrário, isso foi suficiente para desencadear uma guerra civil. E foi então. Ataque. Alguém correu apressadamente para o local e ajoelhou-se para denunciar. Isso é urgente. O que é isso? Sua Alteza o verdadeiro rei e a princesa acabam de entrar no Palácio Imperial. Todas as suas expressões mudaram imediatamente. Eles esperavam que eles voltassem para o lugar que estavam governando. Então por que vir ao palácio que é como a boca do tigre? Nisso, Men Yang que disse. Parece que ainda temos uma chance. O interior do palácio é completamente o seu território. Ao mesmo tempo, no gabinete dos guardas do palácio. O quê? O verdadeiro rei entrou no palácio? Diante dessa notícia inesperada relatada por um funcionário, Almuia levantou-se de seu assento. Isso significa que as tropas ocultas do palácio falharam? Isso foi inesperado. Ele pensou que a essa altura já teriam recebido a notícia da morte do pai e da filha. Então ele perguntou: Isso foi confirmado? Sim. Este é o relatório transmitido das paredes exteriores do palácio. 1. Almuyan acariciou sua barba. Se o assassinato falhasse,
Isso significava que os oponentes tinham uma carta escondida para usar. Mas eles vindo aqui era estranho. E a irregularidade ainda era desconhecida. Por que entrar no palácio? Se ele conseguiu viver as emboscadas deles, deveria ter voltado com a filha. Então, por quê? Por que chegar ao lugar onde sua vida está mais arriscada? Ele não conseguia entender o significado por trás disso. Como o assassinato foi feito abertamente e fracassou, ele deveria ter percebido que se tratava de uma tentativa do palácio. Tem alguma coisa em que ele acredita? Caso contrário, não havia razão para ele vir para cá. Omuyan franziu a testa. Talvez. A lâmina do sul do imperador interveio? O paradeiro do homem não é claro e desconhecido para muitos que o palácio enviou pessoas para descobrir onde ele está. Mas se foi ele quem interveio, ainda assim, mesmo que fosse ele sozinho não pode parar as tropas ocultas do palácio assim e trazer o verdadeiro rei para entrar no palácio. É mesmo ele? Almuia não tinha certeza, mas estava convencido de que sim. Porque ele era o único que estava do lado do rei verdadeiro e era um membro da família imperial e um dos 4 grandes guerreiros. Isso é uma bagunça. Era alguém que nem o imperador tocava descuidadamente. Não é à toa que ele odiava isso. Espere. Se a princesa também foi trazida para o palácio, o plano de sequestrar Yu Jin-sung fracassou? Almuin estava esperando a notícia da morte do rei verdadeiro. E se ele e a princesa entraram em segurança? Então a missão que ele deu deve ter falhado. Nesse momento, ele viu alguém vestindo um uniforme oficial azul na entrada. Jovem Jeon? Era o jovem Jeon, o sucessor do clã Lança Perversa, que era uma das 8 famílias do mal. Ele tinha uma aparência forte, quer ele falhasse ou não na missão. E ele se aproximou e disse: O que aconteceu? Ouvi a notícia de que o verdadeiro rei tinha. Peço desculpas. O jovem Jeon abaixou a cabeça, irritando a Muyan. Portanto, um fracasso. Ele já conseguia perceber pelo rosto machucado. Peço desculpas. Eu entendo. É só relatar o que acontecer. Peço desculpas. Por que você continua dizendo que... Naquele momento, Almuyan ficou em silêncio. Foi porque um homem de meia idade de rosto áspero entrou no escritório e, a julgar pelas roupas que tinha, ele não era membro do palácio, mas um forasteiro. Quem diabos é aquele homem que vem aqui sem os guardas? Esse homem pediu isso? Sim. Senhor. Com essas palavras, o rosto de Omuyan ficou imóvel.